Começamos aqui mais uma edição do podcast Edson Costa Repórter. Se você não fez a sua inscrição, faça, recomende o nosso canal e busque-nos nas redes sociais. No Instagram, procure Jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo independente e sem medo. Hoje vamos falar sobre um tema que diz respeito a cada um de nós. Quem, em algum momento, não vivenciou alguma nuance, alguma forma de cultura. E é sobre isso que nós vamos conversar com Darcila Rodrigues, que já está conosco aqui no nosso podcast. Ela é gestora cultural e profissional de marketing. Que prazer te receber. Há quanto tempo a gente pensa em ter esse momento? Darcila, bem-vinda. Obrigada, Edson. Nossa, prazer tudo meu. Muito obrigada pela gentileza, generosidade desse convite. Obrigada mesmo. Queria muito conhecer seu podcast. Aliás, a dica para as pessoas é maratone o canal do Edson. Eu estou maratonando desde que você me apresentou. Que é uma vergonha, né? Eu não sabia que você tinha um podcast. Essas experiências são muito ricas, não é? E precisam ser vividas. Aliás, eu quero começar com a tua presença em Rio Grande. És rio-grandina, estavas há muito tempo em Minas Gerais. E aí eu preciso saber o que te trouxe desta vez aqui. É para ficar ou não? Para ficar lembra muito aquela coisa para sempre, né? E nada é para sempre. Digamos que o que me trouxe aqui é um amor genuíno. Exatamente há 62 anos, na segunda-feira fará 62 anos que eu nasci em Rio Grande, eu sou rio-grandina assim, e considero a minha segunda terra natal Minas Gerais. Eu vim por uma questão, em princípio, pessoal, para ficar uns dias, vou passar uma temporada, e como não podia deixar de ser, comecei a criar possibilidades e projetos e ideias, estou vislumbrando possibilidades de ficar uma temporada. O meu sonho é poder ficar em Rio Grande no verão e carcar fora no inverno. Pois porque, é, o inverno essa castiga. sinusite advinda de uma rinite alérgica é puxado. Mas eu estou suportando. Eu acho que eu vou sobreviver esse inverno, Deus queira. Bom, aí eu quero começar... Vamos começar pela tua neta? A minha neta? Vamos começar por aí? Ah, a minha florzinha. A minha neta é a Joana. Eu tenho 4 netos. Tenho a Pietra, o Eric, a Dandara, que mora no litoral. O Dante, que tem 1 aninho e meio, que eu ainda não conheci agora quando eu cheguei. Mas tenho a Joana, que é uma... Isso vai dar uma ciumeira. Bom, mas é da vida, né? Isso não vai dar certo, gente. Amo todos. Mas assim, eu trabalhei muito, eu viajei muito, eu tive que me ausentar da minha cidade, do meu estado. E quando eu vi o ultrassom da Jojo por WhatsApp, eu criei imediatamente um poema para ela, Canção para Joana. Eu acho que eu falei com você na nossa conversa, no nosso café, eu te falei. No nosso café. Imediatamente eu criei. E aí eu estava também com um podcast, só que o meu podcast era raiz, né? Ele era um podcast áudio, assim, do bravão dos podcasts de áudio, numa rádio de Campo Limpo Paulista. E eu aproveitei o equipamento que eu tinha para gravar e fiz recitei e mandei com a foto do nascimento dela, depois do ultrassom. Quando ela nasceu, eu montei, porque, na verdade, eu fiz o texto quando eu vi o ultrassom. Depois, quando ela nasceu, eu fiz uma montagem com o fundo musical e enviei de presente pelo nascimento dela. Mas foi assim, olhar, bateu, apaixonou, caiu de 4. E, assim, eu lembro que ela nasceu dia 11 de abril, dia 31 de maio, eu estava desembarcando no aeroporto de Pelotas. Que coisa boa, né? É uma fonte de inspiração para o teu trabalho. É minha inspiração. E está sendo minha inspiração agora por conta de uma frase que ela me perguntou. Está sendo inspiração. Agora está com 5 aninhos e ela disse assim, vovó, você vai embora? A sua casa é aqui ou a sua casa é em Belo Horizonte? Aí eu peguei e disse assim, filha, a vovó vai passar uma temporada. O que é temporada? E eu digo, a conversa está ficando difícil. Eu já estava chorando, né? Ela não estava entendendo e eu já estava quase chorando. Não, a vovó, aqui é a casa da vovó. A vovó vai trabalhar, dá uma saidinha, vai lá, trabalha e volta para cá. Então, aqui é a casa da vovó. Tudo bem assim? Me comprometi, né? Então, agora eu tenho que... Não posso, eu não minto para Jojo. E ela outro dia disse, vovó, eu não minto para você também.
Nossa Vamos lá, relação que coisa boa saber dessa nuance da tua vida. E aí eu preciso te perguntar, ser produtora cultural e executiva é uma coisa que alegra o teu coração, né? Eu não entendia... Como que eu vou te dizer? Assim, é o que eu amo fazer, tá? Eu ingressei em 2019 numa graduação, numa formação em marketing, com ênfase no digital, para abandonar a gestão de projetos, a produção executiva, a produção artística. Eu não quero ver mais artista na minha frente. Deus, chega! No segundo bimestre, eu estava escrevendo meu TCC, DR Marketing para Artistas. Uma discussão sobre o mercado da música. Então, acho que isso te responde. Eu me percebi, eu digo, gente, não estou acreditando que eu estou no segundo bimestre escrevendo um TCC, apresentei o projeto para uma rádio, a rádio comprou a ideia de Campo Limpo, uma rádio de Campo Limpo Paulista, e aí eu fiquei 8 meses com o podcast no ar, eu digo, veio a pandemia, logo em seguida veio a pandemia. Eu aproveitei as ferramentas do marketing, a experiência de um selo fonográfico que eu trabalhei por mais de 12 anos e sobrevivi à pandemia fazendo distribuição fonográfica. Como produtora associada da Abramos também. E aí comecei a criar projetos musicais, quer dizer, recriar projetos. Então, é uma cachaça. Eu tenho um amigo que fala que eu sou viciada em xadrez. Ele diz assim, isso não é amor, isso é vício, você é dependente. Eu digo, mas então a minha dependência é uma dependência boa, né? Porque é uma dependência que me ajuda a criar, trabalhar no coletivo, fazer a gestão de projetos e realizações de outras pessoas. Então, eu tenho uma dependência boa, mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Às vezes, eu não sei se com você já aconteceu isso, ou a gente, às vezes, fica indignado, se revolta por vários fatores, né? Pelo mercado em si, mas depois a gente se pega, se imagina. Quando eu me imagino fazendo outra coisa, eu não me vejo. Não sei se isso acontece com você. Isso é normal. Aí eu preciso te questionar, Darcila, sobre um projeto importante que tu tens no teu coração, né? Que é o projeto Destinos Girassol. Depois a gente volta, mas eu quero já entrar, porque se proporcionou o assunto. Pintou um clima sobre esse assunto aí. Pintou um clima. O que é o Destinos Girassol? Eu posso te dizer que o Destino Girassol é a minha resposta, Joana, do nosso bate-papo íntimo de vovó e netinha. Porque eu pensei o seguinte nessa conversa, eu preciso que essa criança me conheça como eu sou. Eu preciso que ela descubra, ela vislumbre a possibilidade de estar comigo em determinados momentos, claro, ela é pequenininha ainda, mas que ela entenda não com a minha fala, não com a oralidade, mas que ela vivencie, e essa palavra está muito forte já há dias na minha cabeça, vivenciar. Eu quero que a Joana saiba quem eu sou. E depois ela tire as conclusões dela quem era minha avó. Mas quando ela lembrar da sua avó, ela lembre assim, que ela tem essa sensação do que é o amor, sabe? E depois dessa minha conversa com ela, eu tive meus momentos de reflexão e pensei assim, o que eu posso construir com a minha história de vida, de uma rio-grandina, que nasceu em Rio Grande, que teve uma vida difícil como diversas pessoas têm, não sou a única pessoa que tem adversidades, e sempre buscou fazer das adversidades algo melhor e descobriu na poesia, em primeiro lugar, porque eu sou membro de uma academia de letras e fui, antes da academia de letras, membro da Casa do Poeta Rio-Grandense. Sim, que a minha carteirinha da Casa do Poeta Rio-Grandense, né? é algo que eu carrego até hoje na carteira. Eu digo sempre assim, a poesia salvou minha vida, porque ela me ensinou a sonhar e materializar o sonho através da prosa, da crônica, do poemeto, seja lá qual for o formato, né? E eu acho que isso se estendeu para a minha profissão, que veio muito por acaso. E a gente não está falando só sobre poesia, sobre romantismo, não, a gente está falando sobre o mundo real. Mundo real. Uhum. Até porque eu tenho uma característica no que eu escrevo de ser existencialista. Não sou uma pretensa poeta lírica. Eu sou muito existencialista, eu falo muito sobre
eu sou existencialista, eu sou sonhadora, mas eu tenho uma base muito arraigada no senso de responsabilidade social, sabe? Eu não sou uma pessoa que escreve o lírico, eu até amo, eu acho assim, ai, como eu queria ter, mas eu não sou. Bom, então, esse projeto Destino Girassol foi, de certa forma, uma criação de muito pouquíssimo tempo. Essa ideia já vinha permeando, assim, e com esse pressão da JoJo, eu pensei assim, eu acho que eu posso criar um projeto que mostre para essa criança quem eu sou, sem eu ter que contar. Uma coisa é eu achar que eu sou algo e conto para ela. Outra coisa é ela experimentar em diversas situações o meu trabalho, estar presente, vivenciar, conhecer pessoas. Ou seja, era uma coisa que não foi gestada agora, né? Já estava num processo. Estava num processo embrionário. Claro. Só que eu não tinha descoberto ainda como eu vou fazer isso. Porque, assim, quando eu descobri outros caminhos, outros lugares, muita estrada, viagens, produções artísticas, eu nunca deixei Rio Grande para trás. Porque Rio Grande sempre esteve no meu coração e eu pensava assim, nossa, aquela minha amiga, nossa, como a minha amiga tal da escola, da época do basquete, como eu gostaria que ela estivesse aqui comigo. Nossa, eu nunca mais vi. Eu sempre de verdade, quando eu tinha algum resultado positivo, eu pegava o telefone e ligava para minha mãe. Mãe, estou te ligando, você não sabe o que aconteceu. Eu sempre contava. Eu nunca... Às vezes, a minha mãe faleceu em 2021, e eu, às vezes, me pego assim, vou ligar para a mãe. Aí eu digo, meu Deus, coisa doida. Sabe? É automático. Então, o Rio Grande, por meio dos meus filhos, da minha família, da minha mãe, sempre esteve comigo. Eu nunca abandonei a minha cidade. Eu sempre vim. Primeiro carro zero, quando eu comprei, o primeiro carro zero, fruto do meu trabalho, eu enchi de presentes. E eu vim vestida de Mamãe Noel de Belo Horizonte até Rio Grande. Eu comprei presente até pro cachorrinho da minha mãe. Ou seja, algo inimaginável num primeiro momento, né? Mas isso te alegrou, né? É isso. Foi a maior viagem da minha vida, mas eu sempre que pude vir. Edson, eu vestida de Mamãe Noel, passei em Porto Alegre, já tinha a roupa da minha amiga, peguei uma amiga maluca, que era minha amiga irmã, peguei uma máquina fotográfica, que você é assistente da Mamãe Noel, vamos embora. Assistente da Mamãe Noel. É um cargo sensacional. Da Mamãe Noel. E foi uma viagem, sabe, fazendo o trajeto. A minha outra filha morava em Porto Alegre, parei no condomínio dela. Quando ela abriu a janela, ela disse assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Aquela criançada, eu de vestido vermelho, frente única, de toquinha, botinha de Mamãe Noel com saco de presente. E onde é, Darcila, que esse projeto Destinos Girassol, ele une, por exemplo, a tua realidade vivida durante tantos anos em Minas Gerais e a realidade como uma cidadã da nossa cidade, a cidade do Rio Grande. Então, o projeto Destino Girassol, ele não é um projeto turístico mesmo. Ele é um projeto de vivência cultural que se apropria das ferramentas do turismo para acontecer. Nesse período de 20, quase 30 anos, eu construí, e eu só me dei conta disso nessa reflexão, eu construí muitos contatos, muitos amigos. Alguns não temos mais, porque é normal da vida, mas assim, o meio artístico de Belo Horizonte, Ouro Preto, Contagem, Betim, é uma colcha de retalhos. Assim, e eu Mariana, não? Mariana também. Inclusive, hoje, um menino de Mariana fez contato comigo, querendo fazer uma apresentação. O que acontece? É muito interessante, porque você se depara, quando eu paro para refletir, eu digo, puxa Deus, muito obrigada. Como eu sou abençoada, como eu tenho uma base de pessoas. Edson, eu posso dizer que eu tenho amigos mesmo. Que coisa boa isso. Eu tenho amigos, assim, eu estou passando por um... Darcila, sonhei com você. Você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Eu acho que isso é prosperidade. Eu acho que isso é bênção. Né? E eu, na minha história como produtora, seja trabalhando no selo fonográfico do Marcos Viana, etc., eu sempre busquei, através do meu trabalho, trazer pessoas para junto de mim. Marcos Viana é uma figura
nacional, né? É uma figura nacional e é uma figuraça também. Quem dera o Projeto Girassol tem a Cacife para ter o Marcos Viana junto nessas vivências. Quem gosta muito dele é Djavan, né? Apaixonado por Marcos Viana. É verdade. Né? Eu vi outro dia uma matéria, eu não sabia, sabe? Eu não imaginava que o Djavan fosse apaixonado assim por ele. Mas olha só, o Destino Girassol, ele tem qual objetivo? Aquela mulher de 30 e... Eu acho que eu tinha 38 quando eu conheci Minas Gerais, que pisou pela primeira vez naquele distrito que era de chão de terra. Qual é o nome? Lavras Novas. Lavras é um distrito Novas. de Ouro Preto, que é um antigo quilombo. Ele tinha suas trilhas sinuosas subindo montanha de terra batida. Nós só passávamos um carro de cada vez. Eu quero que as pessoas de Rio Grande, que eu não pude levar comigo nessa descoberta, agora vivenciem aquela mesma sensação que a Darcila rio-grandina, que não achava que o mundo pudesse ser tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão abençoado. Com segurança, eu gostaria de que essas pessoas vivenciassem um pouquinho e entendessem assim, agora eu entendi por que ela viveu 20 e tantos anos aqui. Agora eu sei, sabe? E isso reformatou a tua vida de uma forma bem especial, Totalmente. Não? A gente percebe isso na tua fala. Totalmente. É engraçado, é um amor, não é uma paixão, porque Minas Gerais é um amor com as suas dificuldades, nunca foi um mar de rosas, mas eu, por exemplo, Edson, nunca fiquei desempregada em Minas Gerais. Eu emendava um projeto no outro. Até hoje, as pessoas ainda me indicam. Mesmo dizendo, olha, parei de fazer produção artística. Eu não faço, porque assim, eu vou fazer 62 anos, eu tenho fibromialgia. Então, às vezes, eu tenho estafa. É normal da fibromialgia a gente ser. Então, assim, eu não tenho mais aquele pique para produção de estrada. Mas eu ainda sou procurada, sabe? E engraçado que a primeira produção que eu fiz na minha vida foi para teatro. Foi para um elenco de 29 pessoas e foi por um acidente geográfico não, um acidente da vida mesmo. A minha amiga, que era produtora da peça O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que é uma peça do Saramago, até estou lendo o livro, trouxe ele na minha mala, era estrelando Tiago Lacerda, Maria Fernanda Cândido, um elenco de 29 atores. O Celso Frateschi, que foi secretário de Cultura de São Paulo, atuava na peça. E a minha amiga teve uma pneumonia. E aí ela disse assim para mim, Darcila, eu ia tirar umas férias da editora onde eu trabalhava como assessora de imprensa e divulgadora. E ela, Darcila, eu estou mal, estou com pneumonia, preciso da sua ajuda. Você pode me substituir como assistente de produção numa peça? Eu digo, amiga, fala sério, né? Como assim assistente de produção? Estou aqui, chegando no Rio, descobrindo, porque eu sempre fui apaixonada pelo jornalismo e nunca fiz faculdade de jornalismo. Me tornei por ser cara dura, né? Trabalhei em jornais do litoral, fui colunista. O que te abriu horizontes, né? Que me abriu horizontes. Claro. E tudo na minha vida foi assim. Eu vou fazer o melhor que eu posso e eu não quero tal realidade. Eu não quero o que disseram para mim, o que disseram que eu deveria ser. Eu amo as letras. E aí eu disse, amiga, mas como? Ela assim, faz o seguinte, faz a pé, vai dar certo. Você é produtora e não sabe. Eu não posso, estou muito mal. E eu fui, e eu era para fazer uma cidade, acabei fazendo Belo Horizonte, fiz Curitiba, acho que fiz Salvador também. E aí aquele elenco foi falar para o produtor local assim, a gente quer essa menina com a gente, porque ela trata a gente muito bem. Porque eram 29 atores, e você sabe como que funciona o ego dos artistas, né? E todos eles se sentindo... Eu tratava todos da mesma forma. Eu não sabia nem exatamente o que significava ser assistente de produção. Mas eu peguei uma planilha, eu estudei o camarim de todo mundo, independente se é o Tiago Lacerda, se é a Maria Fernanda Cândido, a Júlia, esqueci o sobrenome dela agora, não importa. Eu tratei todo mundo com todas as necessidades que eles precisavam, e assim, eles... Nossa, eu fui assim, presenteada pelo carinho de todos. Agora, foi algo tremendamente desafiador. Desafiador, mas apaixonante. Ao mesmo tempo. No primeiro dia, quando eu vi, no primeiro ensaio, e aí eu descobri. No primeiro ensaio, Teatro Palácio das Artes, onde eu fiz o meu primeiro grande show também em Belo Horizonte. Teatro Palácio das Artes, eu estava no fundão do teatro, assim, testando o som, e eu vi o primeiro ensaio. E eu senti um cheiro, e eu fui tomada por uma lembrança estranha. Eu senti o cheiro do teatro,
E aí eu comecei a chorar. Eu nunca mais quero sair daqui. É isso, um vazio existencial se preencheu instantaneamente. E eu pensei assim, é isso que eu quero para mim. A minha amiga estava certa. Eu sou produtora e eu nem sabia que eu era. E eu já estava estudando a primeira equipe de formação de gestores culturais da Estácio de Sá, no Rio. A Lei Rouanet tinha acabado de acontecer e eu estava na primeira turma de gestão de projetos, de elaboração e gestão de projetos. E ali eu me descobri e eu nunca mais parei. E o produtor local dessa peça em Belo Horizonte, que viu e depois fez a turnê, ele me deu mais outros trabalhos, lançamento de um filme que se chamava... esqueci o nome do filme, gente. Gravado em Diamantina. Eu fiz o lançamento daquele filme, foi um sucesso, juntei imprensa, e o negócio ia acontecendo. E assim, um trabalho emendando no outro. E quem é aquela mulher que estava naquele lugar que fez aquele lançamento que encheu? É a Darcila, não sei o quê. Liga para ela, eu quero não sei o quê. E assim foi. Onde é que Rio Grande entra neste roteiro, através da Darcila? E eu vou te dizer, onde é que Rio Grande entra? E eu me sinto assim com um compromisso de alma com o Rio Grande em relação a isso. Eu tenho orgulho de ter estudado na Escola Polivalente, na Marechal Emílio Luiz Malé. Essa escola eu ia de manhã. Nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas industriais, técnicas domésticas e nós tínhamos artes. Nessa escola nós fazíamos teatro de arena. Eu aprendi a escrever, como eu sempre amei escrever, eu fazia os roteiros. Eu lembro da primeira peça de abertura da primavera, do poema que eu escrevi e que foi assim o centro, eu já era ali. Eis chegada a primavera, bela estação das flores, de formas tão variadas, tantos perfumes e cores, borboletas inconstantes, abelhas e colibris, colhendo o néctar das flores, cada qual é mais feliz. E eu, com a asinha de borboleta, voava, puxava as minhas amigas, eram as florzinhas. E eu ali aprendi a fazer arte sem saber. Olha como isso ficou enraizado em mim, que eu esqueci por diversas circunstâncias e tudo. Mas olha como isso... E eu lembrei disso agora, tá? Ou seja, não só a tua sensibilidade está à flor da pele, mas a memória é boa também, a memória ajuda. Ou seja, não Coisa boa isso, tão né? cedo. Mas olha só, Edson, foi essa escola, e essa escola foi em Rio Grande. E numa das minhas viagens aqui, eu peguei o carro e fui descobrir como é que estava. E eu fiquei horrorizada com o estado da escola. Sim, depredada, a quadra de basquete que a gente... Sim. Nós tínhamos, assim, atletismo... Eu joguei handball lá naquela quadra. Mentira! Sim, quando eu estudava no Ernesto Buchholz. Sim, nós jogava jogávamos... handball ali, a gente fazia lá e cá. Os nossos adversários eram Sim. os alunos do Ernesto Buchholz. Então, você vê... É por isso que eu quero plantar a sementinha na Joana. Porque essa sementinha que foi plantada em mim, na minha infância, na minha experiência com a escola, o contato... Porque, assim, a gente da época que a gente pesquisava na biblioteca. Claro. Né? Hoje é no Google, né? A nossa curiosidade, né, de abrir os livros, descobrir o que é. O cheiro do livro, o cheiro do da livro, né? tudo isso. Então, eu acho assim, é o que eu gostaria. Eu quero contar a minha história ainda, estou viva, ainda estou aqui, né? Que a minha neta saiba quem eu sou, mas pelo que eu faço, tira as conclusões dela. Darcila Rodrigues, vamos lá. Papo reto, onde é que Rio Grande pode te ajudar tanto quanto tu queres ajudar Rio Grande nesse contexto da cultura ampla? Onde é que Rio Grande pode me ajudar? Entrando nessa viagem, entrando nessa loucura do Projeto Girassol, experimentando por meio de uma pessoa que é rio-grandina, que ama a sua cidade, embora muitas vezes achasse que não, e que deseja que pessoas... Outro dia, por exemplo, numa clínica médica, uma menina disse para mim... Eu contei do Projeto Girassol, ela disse assim, nossa, fiquei com vontade, traga o material aqui, assim que o seu projeto estiver aberto, porque eu e meu marido não viajamos porque temos medo. Temos medo de viajar e acontecem muitos golpes, muitos agentes de viagem largam as pessoas no aeroporto e não dão atendimento, porque o Projeto Girassol, Destino Girassol, ele é uma vivência turística, artística e cultural. Então, o que eu quero? Qual é a ajuda que eu preciso desses rio-grandinos? Fazer o meu projeto piloto levando um grupo de 50 pessoas. As vendas estarão abertas dia 22, segunda-feira. A data é provocativa, no dia que eu nasci. Nasce junto o Projeto Girassol. Que essas pessoas
vivenciem, me deem a oportunidade de trazer essa pinceladinha de vida, de convívio humano, que conheçam outras culturas e vivencie essa viagem maluca Um que eu intercâmbio criei. cultural, é isso? Né? É praticamente um intercâmbio. Por quê? Porque eu não vou levar pessoas para conhecer pontos turísticos. Vai acontecer um trecho onde as pessoas vão. Obviamente, a gente está do ladinho de 10 quilômetros de Ouro Preto. Mas a questão é a seguinte: dentro de um espaço que é bucólico, com uma 360 graus de montanhas, que é a Pousada Palavras Novas, onde eu fiz o meu primeiro evento naquele lugar, um lançamento do filme chamado Filhas do Vento, onde o Marcos Viana me conheceu, trabalhando, e muito. Que as pessoas tenham essa vivência, porque a felicidade ela é feita de pedacinhos, de fragmentos, né? Eu não sei por quê, eu quero que pessoas daqui me acompanhem nisso. Eu quero mostrar para as pessoas onde eu estava. Não sei, será que é uma satisfação? Será que Freud explica? Será que é uma coisa do inconsciente? Tem uma coisa que me marcou muito uma vez, que eu em viagem aqui, eu estive em Rio Grande, eu fui num lugar no centro comprar alguma coisa e uma pessoa disse assim para mim, posso falar? Pode, Posso, né? claro. Você é filha, porque eu sempre, assim, engraçado, sempre fui a filha da Dona Antônia, né? Minha mãe chamava Antônia. Você é filha da Dona Antônia? Nossa, eu fui comprar um mouse para o meu computador. Ué, mas você sabe mexer em computador? A história que corre aqui é que você era prostituta em Porto Alegre. Bah. Isso aconteceu comigo. Talvez, eu queira mostrar para as pessoas que eu sou uma gestora de projetos, que eu fiz trabalhos que eram sérios, honrados. Não sei se é isso. Eu acho que, no fundo, acaba sendo. Talvez eu queira dar satisfação. Mas, se é isso, eu quero dar uma satisfação Também boa. isso, quem sabe, né? E as coisas não... Sabe? Eu lembro, assim, que eu disse, não, eu vou comprar o mouse em outro lugar. E fui saindo de fininho, sabe? Eu disse, nossa, e foi um choque para mim. Eu digo, Claro que gente, sim. é isso que pensam de mim? Aí eu preciso calcar a próxima pergunta, necessária e obrigatoriamente nessa manifestação, nesse abrir de coração que tu fazes aqui no nosso podcast. Essa sou eu, né? Essa é a Darcila. Qual é a diferença, e se ela é quilométrica ou não, entre a cultura que encerra Rio Grande e a cultura que tu vivesse durante tanto tempo em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre e mundo afora? Essas culturas se encontram em algum momento? Se encontram. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece microambientes sociais e culturais, quando a gente convive com muita gente, conhece todo tipo de seres humanos, a gente descobre que todos, sem exceção. Eu não fui muito para o exterior, mas eu consegui, por exemplo, eu fui a primeira produtora que levou Marcos Viana, já com 30 anos de carreira, e Banda 14 Bis para a Europa. Ou seja, eu passei 2 anos ralando para conseguir fazer aquelas 2 turnês. E eu lembro dos olhos dele, porque eles não... Com o potencial que os 2 grupos tinham, eles não se imaginavam no exterior. Aí o Marcos dizia assim, como é que é mesmo o nome de você que nasce naquela cidade lá, que você falou, de Papareia? Veio essa papareia aí para botar minhoca na cabeça da gente e levar a gente para o exterior. É isso. É porque, assim, existem pessoas e pessoas. E existem pessoas que não têm... que acham que sonhar não é para elas, sabe? Então, assim, olha só, eu peguei um grande artista e, cara, olha que é verdade. O dia que eu pedi os passaportes dos músicos para fechar a turnê, eles não acreditaram, Edson. E era gente com uma bagagem musical incrível. Eles não acreditavam, achavam que era mentira. Então, porque todo mundo tem a necessidade de ser reconhecido. Talvez mostrar para as pessoas, olha aqui, essa vivência é um reconhecimento. Daqui você pode criar, porque as pessoas perderam a capacidade de criação, né? A gente vive no modo automático, no piloto automático, e se permitir, eu mesma, quando eu vim para Rio Grande, estou aqui 2 meses, eu pensei assim, eu acho que agora deu para mim. Eu criei esse projeto Girassol aqui em Rio Grande. Quer dizer, não deu, né? Agora deu para mim, entendeu? Eu mesmo cheguei a ter contato com esse tipo assim, deu, cara, fazer 62 anos. Deu, né?
Vamos fazer alguma outra coisa? Não, não é. Isso não pode parar. Há muito a ser feito ainda. Há muito a ser feito. Se a gente para... Aqui, ó, qual é a diferença? Eu estou batendo no teu microfone, coitado, ele não me fez nada, né? Fica tranquila. Se eu paro, se você para, olha só, por que a gente não pode sonhar? Entendeu? E se essas pessoas se descobrirem nesses 5 dias de vivência, tendo, olha só, uma apresentação, e que não vai ser, quando eu falo VIP, é porque assim, eu quero que todos se sintam VIPs. Sabe? De very important personal, né? Sim. Então, que todas as pessoas sejam importantes para elas mesmas, que elas estejam ali assistindo uma peça teatral exclusiva para aquele grupo, com um humorista e ator que representa o humor do teatro mineiro. Que elas tenham uma experiência, uma vivência de musicalidade com sons de Minas Gerais, e a gente vai preparar algumas surpresinhas, que eu brinco agora que eu estou criando uma trupe. Por que esse projeto é diferente? Porque independente de onde ele aconteça, e essa mão é de 2 vias, porque depois eu quero trazer um grupo de mineiros para conhecer primeiro a minha terra natal. Depois eu vou estender para outras regiões, mas eu quero que as pessoas viajem na barca para São José do Norte, que elas conheçam a Praia do Mar Grosso, que elas andem de vagoneta, que elas conheçam Cassino, que elas vivenciem Rio Grande. O Cais do Porto é lindo, né? Nós temos tanta coisa linda. Porque as pessoas sempre brincavam, nossa, ela é o quê mesmo? A papareia. Diz que ela é papareia porque o vento, sabe? A história do papareia, né? Eu quero mostrar o lugar onde eu nasci para um grupo seleto de pessoas. Assim como eu quero mostrar para um grupo seleto de pessoas da minha cidade na estreia do projeto. Ou seja, em momento algum passa pela tua cabeça deixar Rio Grande de fora de todo esse contexto, reconhecendo a grandiosidade da cultura nas suas mais diferentes formas que nós temos aqui. Sim. É isso que eu consigo ler nas tuas palavras. Eu acho que eu não te respondi lá. diretamente, mas assim, sim, não existe para mim, existem talentos em todos os seres humanos, existem pessoas querendo ser reconhecidas, existem artistas que o olho brilha quando falam, porque eu já conheci pessoas aqui que o olho brilha, que estão ali lutando, querendo. Outro dia uma pessoa me perguntou, como é que a gente faz para registrar uma música? Como é que eu faço para vender minha música? Do nada, assim, eu nem imaginava que aquela pessoa fosse um compositor. Eu digo, não, me manda um e-mail que eu te ajudo, sabe? Não, mas você vai cobrar caro? Eu digo, não, não vou te cobrar, eu vou te ajudar, eu vou te orientar. Se você precisar de ajuda, você me fala. Nem sei se ele tem qualidade, se ele é um bom... Mas, assim, o olho... Sabe aquela pessoa? Então, as pessoas sonham. Às vezes é só aquele leve empurrãozinho. O empurrãozinho. O que me custa? Ai, tudo bem, é minha profissão, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso... Mas eu vou ficar mais pobre se eu fizer a distribuição para alguém que está começando e eu der empurrãozinho? Eu tive tantas pessoas que me deram empurrãozinhos, entendeu? Então, assim, eu acho que Rio Grande tem muita gente de talento, Rio Grande tem muita gente que precisa viajar, que quer se divertir, que quer assistir espetáculos bons, E ainda não foi como essa menina na clínica médica me falou, tem medo, as pessoas têm medo. E a gente está vivendo um momento que o ser humano tem medo de outro ser humano. E essa questão, Darcila, das pessoas viverem presas a uma tela de celular, de iPhone, enfim, isso te assusta no momento em que tu fala sobre um projeto dessa envergadura? Eu não pensei necessariamente nisso, mas assim, não me assusta, me preocupa, me deixa triste, porque a essência do projeto Destino Girassol é levar um grupo para ter uma vivência. Essa vivência ela é artística, cultural, mas ela é, sobretudo, humana. Porque são seres humanos encontrando outros seres humanos, por exemplo, nessa região cercada de montanhas, que é um antigo quilombo, com uma cultura totalmente diferente do que a gente vê e tem aqui, se conhecendo. Imagina que coisa linda, sabe? Essa troca. Que seja num cafezinho na padaria do Wagner lá, que é um menino que tem uma comida maravilhosa lá, sabe? Vaguinho. Coisas que marcam, né? Seja no restaurante do Vaguinho, que seja na pousadinha da Rosilene, na pousada Palavras Novas, que é uma pousada... Mas assim, que diga, nossa, tem um cheiro muito característico em Lavras Novas, que não tem como explicar. É o cheiro que eu gostaria que todo mundo sentisse, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Sul. Esqueci, de candeia. Quando a gente sobe, começa a estrada, tem aquele cheiro, assim. Eu lembro da primeira vez, eu parei, escrevi uma crônica, depois eu vou te mandar.
sobre Lavras Novas, no meu primeiro contato com Lavras Novas, descrevendo a sensação, o cheiro de candeia, o senhorzinho que me deu oi, sabe, que me abençoou. Teve um senhor, estava sentado na Praça do Cruzeiro, em Minas Gerais, tem muitas praças do Cruzeiro, né, uma característica das cidades coloniais históricas. E ele me chamou e disse assim para mim, filha, vem cá. Eu estava começando um projeto lá. Eu cheguei na frente dele, ele me benzeu e disse assim para mim, daqui a tua mão. Aí colocou algo assim, imaginário na minha mão, apertou e disse assim, vai com Deus, você é daqui, você é nossa. Eu chorei. Eu não sei o nome dele. Aquele te tocou de que forma naquele momento? Eu tenho sempre Eu sempre acho que Deus nos dá sinais. Eu não tenho uma religião, mas eu acredito em Deus. Eu tenho muita fé. E eu sempre acho que Deus conversa com a gente. A gente tem que estar desperto e atento para ouvir. Ele conversa com a gente. Ele nos dá sinais. Neste momento, quem sabe um grupo de pessoas não está precisando de sinais, de experiências, de vivência, de sorrir. Porque eu vou estar junto com todo mundo o tempo todo, contando histórias, contando, essa pessoa que eu conheço a cozinheira da pousada, eu conheço o dono do mercadinho, eu conheço, sabe, as pessoas. Aqui eu estou abrindo as portas da minha casa, da minha segunda casa, para que vocês tenham descobertas. Darcila, muito se não sei, fala. Você consegue, perfeito, não, perfeito, está bem. Muito se fala. Talvez não seja apenas em Rio Grande, por aí afora também. Mas aqui ninguém dá bola para a cultura, o que importa são outras coisas envolvendo dinheiro, envolvendo poder, envolvendo política. Como é que isso bate na tua mente quando tu ouves isso? Certamente eu não sou o primeiro a fazer essa reflexão contigo, né? Bem, eu fiquei muito feliz, eu estava em Belo Horizonte, quando eu vi o que foi feito na Praça Tamandaré, que é a minha praça de infância, né? Tamandaré, eu brinquei naquela pracinha. E quando eu vi a Praça Tamandaré totalmente iluminada e as pessoas ocupando, para mim, a maior resposta, o que está acontecendo no cassino, as atividades, o bailinho, feiras, o que acontece. Você acha que isso não é uma resposta? Que todo mundo curte sim? Porque cultura, existem várias definições. Eu até fiz uma anotação hoje, esqueci de trazer, sobre uns diversos autores que falam sobre cultura. Mas, enfim, vou dar meu briefing aqui. A cultura, porque quando a gente fala assim, fulano é culto, né? Ficou aquela coisa do eruditismo, né? Não, cultura é o que nós fazemos todos os dias nas nossas vivências. Então, nós fazemos cultura. E nós estamos num momento muito perigoso, respondendo para você a questão do celular, porque nós estamos mostrando para os que estão chegando, para os bebezinhos como Jojo, Dante e netos de amigas e de amigos seus, etc., que cultura é ficar com o nariz enfiado numa tela de celular, sem olhar no olho do outro, Edson. Sem o toque, sem o toque, abraço. Sem um abraço. Pois Parece que abraçar virou uma coisa perigosa. Leprosa. Sabe? Leprosa. Tomar um café, bater papo, dar um abraço no amigo, ficar feliz em rever esse amigo. As pessoas não se convidam mais para estarem juntas, elas não olham no olho. Eu sempre, quando eu levo a minha netinha na praça, na pracinha, ou aonde que seja, fico muito triste. E lá em Belo Horizonte também, na Praça da Pampulha, eu morei um tempo agora perto da Praça da Pampulha. Eu cheguei, estava caminhando, aí fui fazer exercício no aparelho, e tinha uma menininha, veio para o meu lado, assim. Aí eu estou fazendo exercício. O pai da menina estava sentado no banco. E isso acontece, não foi só ele, vai com a cara. No... Eu brinquei com a menina, eu coloquei lá no aparelho, eu contei historinha para ela, eu cantei musiquinha para ela, ele não viu nada. Eu podia ter pego ela e sumido com ela dali, porque o pai não viu. Quando eu levo a Jojo na praça, e tem uma característica, assim, as pouquíssimas vezes que eu estive com a Joana, que eu precisei usar meu celular, eu disse assim, filha, a vovó precisa responder isso aqui, tá? A vovó vai responder e já vai agora. Eu nunca fiquei com o celular, porque para não perder o que eu perdi com os outros netos que eu não pude acompanhar. Eu quero olhar no olho dela. E aí a gente está falando de essência, né? Essência. Então, assim, essa cultura, porque a cultura, nós estamos vivenciando um momento cultural nosso, social, mas cultural, que o que tem valor é o que tem milhares de seguidores, independente das blasfêmias que ele faça na vida.
né? E que o que importa é o que influencers digam a respeito de alguém. Influencers estes que a gente não sabe nem a origem, nem o que fazem de verdade na vida. E os nossos netos, nossos filhos e as crianças netas dos nossos amigos e as crianças que todo... Porque assim, ó, o indígena, eu tenho um contato com indígenas por meio de 2 pessoas, amigos muito queridos. Então, assim, os indígenas, eles têm uma cultura... Olha aí a cultura vindo de novo. O indígena, quando uma criança adoece na tribo e a mãe ou o pai estão caçando, pescando, etc., todas as pessoas da tribo cuidam daquela criança. Para quando o pai e a mãe vêm, retornam para a sua tribo, aquela criança foi cuidada. E aquela criança aprende que naquela tribo ela tem amor. Bom, falando em amor, a gente falou de cultura, a gente fez uma imersão. Eu respondi a tua pergunta. Claro que sim. Tá. Sobre vários aspectos da vida humana, lá de trás, e da vida contemporânea. Como é que Darcila consegue, neste momento, fazer a conjugação do verbo amar? Que boa essa pergunta, né? Surgiu agora, não sei de onde é que eu tirei. Tem um poemeto meu, que eu não sei se eu vou lembrar, que diz assim... Amo o verbo amar em todas as conjugações. Não lembro do resto, mas é um poemetinho. Ele é muito pequeno. Mas eu amo o verbo amar em todas as conjugações. Pois é. Pena que as pessoas não são remetidas a isto, ou não se permitem amar verdadeiramente, não só pessoas, mas as relações. Né? Como é que tu enxergas hoje, como pessoa que faz poesia, que constrói amor, como é que tu enxergas esse desamor e essa distância entre as pessoas? Eu acho que não é desamor. Não? Eu acho que é medo. Medo? Medo do quê? As civilizações e os grandes poderosos da humanidade descobriram uma ferramenta muito poderosa. Isso é histórico, né? É antropológico, que é o medo. As igrejas, elas chamam as ovelhas pelo medo, né? Deus foi mostrado para a gente como aquele que castiga. Não, faz isso que Deus te castiga, porque não sei o quê, olha que Deus está vendo, olha porque que Deus não sei o quê, o dinheiro não é bom porque não é de Deus, e assim foi o medo de um ser superior que castiga, patriarcal, que você tem que viver sempre fazendo tudo certinho e andando e cabendo naquela caixinha para não ser castigado. Se você parar para pensar, e você é um homem da mídia, você sabe que as mídias, em geral, elas deitam e rolam com as notícias para manipularem as massas, para que a população seja coordenada, não é? Seja marionete mesmo do medo. Tipo assim, joga aquela notícia, aí daqui a pouco, no outro dia, aquilo que era pavoroso já era uma cortina de fumaça. Ou seja, notícia. Reféns do medo. Reféns do medo. Então, nós somos reféns do medo desde sempre. Seja pela política, seja pela religião, a gente não vai entrar nessa... Mas nós somos reféns do medo. Então, eu acredito, penso que as pessoas, elas não deixaram de amar. Elas perderam a capacidade e a gente só aprende isso com a terapia. Tá aí uma coisa muito importante. A gente só aprende a se respeitar, a gente só aprende a descobrir o amor se a gente conseguir voltar para dentro e se a gente voltar para fora, para a tela do celular, sabe? E esquecer de encontrar o amigo, olhar no olho. Nós não vamos conseguir amar, mas não porque a gente não tem a capacidade de amar. A gente tem medo do outro, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de ficar sem dinheiro, a gente tem medo de levar uma rasteira. Eu já levei tanta rasteira na vida. Outro dia eu estava pensando assim, Deus, vai dar certo, né? Sobre o projeto. Dá certo, né? O senhor nunca me deixou na mão, por que agora eu estou preocupada? Tipo assim, mas claro que eu me preocupo, né? Eu estou jogando energia num projeto, mas eu sempre acreditei. Mesmo quando eu acredito pouco, eu ainda estou acreditando. E eu conheço pessoas que elas não têm coragem, Edson, elas não têm coragem.
Eu não sei quantas pessoas na vida, de repente, não sei te dizer, quantas pessoas será que fazem essa reflexão? Será que, a ponto da gente, assim, eu pensar agora, assim, será que eu estou sendo idiota falando isso? Mas, né, será que eu estou sendo... Porque a gente é essência. E o que a gente menos conversa na vida é sobre a nossa essência. Você concorda comigo? Perfeito. Segues Tô louca pra te escrevendo? entrevistar. Um dia me convida, aí eu te dou uma entrevista. Essa inversão de papéis, às vezes, é muito saudável. Né? Às vezes eu estou entrevistando e me coloco na condição da pessoa e começo a também emitir uma opinião, mas, na verdade, aqui o que importa é aquilo que tu agregas ao nosso espaço. E aí vamos falar um pouquinho, antes de encaminhar o desfecho, sobre a arte de escrever. Segues escrevendo. As tuas poesias são maravilhosas. Eu já conheci algumas delas. Onde? Quando? Já vi. Oportunidade de Já vi, eu já acompanho teu trabalho. Eu acompanho. Bom, outro dia, eu estou participando de um grupo de network, pena eu não trouxe para ti, mas eu vou te mandar depois, de um network, e aí a menina atrasou, um grupo online de network, e ela atrasou. E aí a gente estava falando como o tempo estava passando rápido. Eu não lembro nem o título, está lá no meu computador. E eu escrevi uma crônica, uma prosa poética, falando sobre o tempo, como se fosse um nativo do interior de Minas Gerais. E como é que se dá isso? Eu não sei. Aí eu disse assim para ela, Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você estava ali vendo, em 10 minutos, acho que eu escrevi. E ela me manda. E eu digo, e eu dediquei a você. Surgiu, assim vem, sabe? Num trabalho que a gente lançou. Isso é inspiração, né? Assim, ó, no livro Oficina do Verso, que eu nunca... Não sei porquê, você já recebeu a Oficina do Verso. Nós lançamos um projeto chamado... Eu e o Joaquim Monks lançamos um trabalho chamado Oficina do Verso. E num dos capítulos, o Oficina do Verso é um livro para ser degustado. E aí nós criamos, na verdade, a ideia foi minha, de criar, no final de cada capítulo, um espaço para reflexão. E o Oficina do Verso é o exercício do pensar poético. Por quê? Eu venho de uma escola que fala o seguinte, que existe um momento de inspiração e o da transpiração. Então, a inspiração foi o que eu senti quando, por conta de uma frase sobre o tempo, eu escrevi uma prosa poética naquela reunião que era de negócios, de trabalho. E ele está lá maturando, porque passou o meu momento de inspiração. Daqui uns dias eu vou abrir o arquivo do computador e eu vou para o momento de transpiração. Ali no momento de transpiração, eu vou entender como é que estão as rimas, se tem métrica, se ele é uma prosa mais seca, se ele vai ser uma crônica. E eu vou fazer o trabalho de transpirar aquele texto. É nisso que eu acredito. Então, assim, é incrível, mas, assim, eu posso dizer que pouco que eu já escrevi, eu gostaria de poder ter tempo de escrever mais, foi por inspiração, mas eu acredito na transpiração, né? Que é aonde você vai colocar o seu pouquinho de conhecimento. Eu brinco que eu não escrevo, eu faço sopa de letrinhas. Eu gosto de brincar, assim, com as palavras. E aquela lá jogou uma frase, e aquela frase fez tum, assim, e comecei a escrever, olhando para ela assim, eu escrevendo. Depois que acabou a reunião, eu digo, nossa, que legal ficou isso. Nós falamos aqui sobre tantas coisas boas, e aí eu preciso colocar na tela o teu contato, enfim, e aí eu remonto, antes do desfecho, a esse importante projeto Girassol. Como é que Rio Grande pode participar? Eu gostaria que as pessoas estabelecessem contato, não é, contigo, conhecendo um pouco mais a fundo. Aqui a gente apresentou uma visão panorâmica daquilo que o teu projeto, como idealizadora que és, pretende, e onde é que Rio Grande pode ser, e certamente será, valorizado no seu contexto. Qual é o contato? Como é que as pessoas fazem para localizar a Darcila? Bom, o projeto Destinos Girassol, ele está só com o Instagram aberto e as outras mídias ainda estão fechadas para abrirem na segunda-feira. Mas elas podem @destinosgirassol, porque ali eu coloquei fixado um post falando sobre quem eu sou, para que as pessoas tenham uma referência. Isso é muito importante. Que as pessoas saibam, as de Rio Grande que desejarem entrar nessa aventura comigo, nessa experiência, que tem uma pessoa
responsável por recebê-las no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e devolvê-las no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, que vai estar com elas, eu, a equipe, que são os meus parceiros, os artistas, nós estaremos acolhendo essas pessoas e elas não vão ficar sozinhas, isso é super importante. Elas vão ter uma pessoa que sabe onde está pisando, que sabe para onde vai conduzi-las e todos vão fazer uma viagem em segurança, né? E que elas têm uma pessoa também, se elas precisarem de qualquer questão burocrática. Então, até o momento, é @Destino Girassol. Eu tenho um telefone que vai ser exclusivo do Destino Girassol, que eu não sei de cor, mas o meu WhatsApp é DDD 51, o que eu vou colocar o Destino Girassol é 31, mas o meu WhatsApp para dúvidas, por enquanto, é 51 993899701 e o @Destino Girassol. Eu não misturei com nenhuma outra mídia que eu administro, de clientes, de projeto artístico, nada. Ele é totalmente para atender dúvidas e para que as pessoas digam ali no direct: Darcila, como é que faz? Dia 22 eu abro as vendas, com um link seguro que eu só vou mandar para as pessoas pelo WhatsApp, depois delas entenderem o projeto. São 5 dias de vivência. Eu as receberei dia 16 de outubro de 2026, no aeroporto de Confins. Ali começa a nossa trajetória e no dia 20 elas embarcam de volta para Rio Grande. Como que eu fiz? O Destino Girassol ele vai ter vários trechos, mas o primeiro trecho, o épico, o projeto piloto, eu peço muito a Deus que seja com pessoas de Rio Grande. É uma vontade. Eu acho que eu devo isso para Rio Grande, eu quero dar esse presente para as pessoas, eu quero olhar o brilhinho nos olhos. Uma coisa que a gente anda na cidade de Rio Grande, a gente vê as pessoas muito de cabeça baixa. Autoestima? Talvez. As pessoas parecem tristes, né? Parecem Isso não é bom, né? Isso não é bom. Isso não é nada bom. E eu observo, assim, muito, muito. Eu não sei, uma rispidez, uma tristeza. Não sei se é o frio que causa isso. Pois é. Mas que alegria te receber aqui. Darcila, eu preciso te fazer uma pergunta derradeira, fatal. Tá bom. Vais ficar em Rio Grande? O tempo que for preciso. Qual tempo é necessário? Só Deus sabe? Só Deus sabe. Pois é. Deus e a Joana. E a Joana, né? Deus e a Joana. Um beijo para ti, gostei demais dessa conversa. Não foi uma entrevista, foi uma conversa. Não falo, né? Quase. Não. Eu reparei. Eu já abri mão do meu espaço, porque eu precisava aportar, não no podcast, mas levar às pessoas um pouco da tua visão de mundo. E isso é importante. Rio Grande precisa disso. A humanidade precisa dessa troca, dessas vivências intercambiadas. Muito obrigado. E nós teremos outros momentos, certamente, para fazer a repercussão, espero e desejo, do êxito desse projeto. E eu posso te convidar? Podes. Depois você vai cortar, né? Você não vai você vai cortar. Não vou. Como é que é o nome do moço? O Rodrigo? Rodrigo, não corta, tá? Porque ele está sendo... se Rio Grande entrar nessa viagem com a gente, nesse desafio que eu tenho certeza cada pessoa vai voltar renovada dessa experiência artística, cultural e humana, o projeto Destino Girassol está convidando o Edson Costa para ser o nosso embaixador. Ele vai ser o nosso influencer nessa. Eu quero que esse grupo viaje também com o Edson. Estou te oferecendo desde já. Só que para te dar esse presente, eu preciso que as 50 pessoas estejam formando, né, esse pacote de possibilidades tantas, mas você desde já é convidado do projeto Destino Girassol. Quero você lá com a gente, vivenciando isso, sentindo o cheirinho de candeia, conversando com o pessoal, gerando seus conteúdos. Quem sabe a gente não faz até um bate-papo lá da pousada? Pode ser. Eu não senti um convite, eu senti uma convocação, é isso? Não, você está definitivamente convocado, porque fechando minha primeira... Não vou chamar de excursão, mas minha primeira
Projeto Desbravador de Rio-Grandinos pisando nas terras mineiras. Edson Costa tem que estar com a gente. 51 pessoas. No que eu puder colaborar, você eis-me tem que ir com a aqui. gente. Você vai com a gente? Tá, já Muito tá. legal, Separa muito a sua obrigado, agenda. muito obrigado. Como é que diz a gurizada? Eu vou cair para dentro. Cai pra dentro. É isso? Cai pra dentro. Darcila, um beijo para ti. Obrigado por teres vindo. Tá bom? Beijo no seu coração. Muito obrigada, viu? Ok, eu que agradeço. Conversei por... Arremata? Não falamos do projeto Terceira Pessoa. Ah, e o livro, Terceira Pessoa? 1 minuto. O livro Terceira Pessoa era um projeto meu, que deixou de ser meu, que agora é nosso. Que você também é convidado a ser o organizador desse projeto. E eu já tive ideias, porque eu conversei com aquela minha amiga da infância que você me fez descobrir. Ah, que esteve aqui no Que esteve programa. no seu programa. Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Derani. Marani. Marani. Menina, ela é a Marani, a minha Marani. amiga. Ela é minha Que amiga, legal. Marani. A gente marcou um café, talvez Que segunda-feira. ótimo. E assim, ó, eu já estou pensando numa forma, lembra da questão dos projetos, da gestão da Claro. contrapartida, que esse resultado desse projeto de inserir de alguma forma para oferecer uma contrapartida para a Liga. Eu estou pensando aqui, costurando coisas. Então, a gente tem mais um motivo para tocar o nosso projeto Terceira Pessoa. Social, humano, filantrópico cultural, e tudo filantrópico. Porque eu acho, depois que eu assisti aquela entrevista com ela e que eu reconheci, eu acho que eu não tinha 10 anos, foi a última vez que eu lembro que eu dei tchau para ela e nunca mais a vi. E que pessoa querida, né? Gente, eu conheço a menina, Marani, eu tô louca para encontrar, abraçar, fofar, porque a gente marcaria amanhã, mas eu tô com esse probleminha de saúde, então eu deixei meio aberto. Mas a gente vai encontrar e você vai saber. A influência de um podcast, de um contato como esse, como é inimaginável, Conheci né? o jeitinho meigo e os traços dela. E eu nunca conheci nenhuma outra Marani na minha vida. Que legal isso. E aí eu vou encontrar com a minha amiga Marani. Fico feliz em ter proporcionado de maneira indireta ou até direta então esse agora encontro, né? você tem mais um motivo Claro que para... sim. Perfeito. Porque agora nós vamos ter que pegar 4 mãos e abraçar essa causa, porque agora nós temos mais uma causa, que é a causa da Liga, que ela nem está sabendo, né? Vai ela saber. nem tá sabendo. Eu espero que ela saiba por mim. Cortei Obrigado, o Darcila. fechamento. Um abraço. Conversei, portanto, com Darcila Rodrigues, que é uma pessoa que conhece o mundo, e isso transcende a questão da gestora cultural, da profissional do marketing, enfim. Ela é uma pessoa que tem muito ainda a oferecer para Rio Grande. Inscreva-se em nosso canal e busque jornalista Edson Costa nas redes sociais. Aqui tem jornalismo independente e sem medo.